À primeira vista, parece que estamos em uma jangada gigante, chamada continente, que está simplesmente flutuando sobre lava derretida até atingir outro continente. Ok, vamos dar uma paradinha rápida na aula de ciências do ensino médio. Nosso planeta natal é como um bolo com diferentes camadas de ingredientes empilhadas umas sobre as outras: o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Ei, cadê a cobertura? A massa do bolo em cima representa a crosta da Terra, feita de 3 tipos de rochas deliciosas: ígneas, sedimentares e, repete comigo, metamórficas. Essas rochas se formam de maneiras diferentes, como a partir de lava solidificada ou de depósitos de partículas e minerais. A crosta é onde a gente pisa, abriga nossos continentes, oceanos e tudo que vemos ao nosso redor. Depois temos o manto, não o jogador de beisebol, mas a camada que fica logo abaixo da crosta. Muita gente acha que o manto é só lava, mas não é bem assim. Assim como você mistura diferentes ingredientes na massa do bolo, o manto é formado por vários tipos de rochas que estão sempre se movendo e mudando de lugar. E, por fim, chegamos à parte mais doce do bolo, o centro, ou, no caso da Terra, o núcleo. Possui 2 partes, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é composto de rochas e metais fundidos que estão incrivelmente quentes. Ainda mais quente que a superfície do Sol. O núcleo interno é sólido, embora as temperaturas lá sejam altíssimas. Não se transforma em líquido, porque a pressão lá embaixo é incrivelmente forte. Ao ver tudo isso, é fácil pensar que, abaixo de nós, existem quilômetros e quilômetros de lava e rochas incandescentes. Então, como é que as placas tectônicas se movem? Os continentes não flutuam em um mar de rocha derretida. As crostas oceânica e continental realmente repousam sobre o manto. Claro, existe uma camada de rocha líquida em nosso planeta, o núcleo externo, a cerca de 2.900 quilômetros abaixo da superfície, mas ela é separada da superfície pelo manto, que é espesso e sólido. Então, as placas tectônicas da Terra se movem porque estão sobre uma camada espessa de rocha sólida, o manto superior. Basicamente, essa rocha está sob uma pressão e calor incríveis, o que faz com que ela flua em câmera lenta ao longo do tempo. Pense nisso como um mel ou xarope que você derrama sobre as camadas de um bolo. À medida que você move o bolo, o mel ou xarope também vai se mover e escorrer. Da mesma forma, o manto superior pode fluir e arrastar as partes acima dele junto, só que muito mais devagar do que o mel. E a rocha é ao mesmo tempo quebradiça e flexível. Ela pode rachar e quebrar como um biscoito. Agora eu tô ficando com fome. Mas ela também pode esticar e dobrar como um pedaço de bala de caramelo. Quando as placas ficam presas umas nas outras, elas não conseguem mais se mover, mas quando se soltam, voltam a se deslocar, como peças de um quebra-cabeça se mexendo até encontrarem o encaixe perfeito. Temperaturas e pressões extremamente altas são o motivo desse fluxo acontecer. É como uma panela grande de sopa no fogal. À medida que a sopa esquenta, ela começa a se mover, levando o calor de um lugar para outro. Já é hora do almoço. E falando em almoço, quer dizer, lava, não são só as rochas derretidas que viajam lá debaixo do núcleo externo até os vulcões. Quando as placas tectônicas se encontram e uma desliza lentamente por baixo da outra, elas geram uma quantidade considerável de calor e pressão enquanto se esfregam. É como esfregar as mãos rapidamente e elas começarem a esquentar, ou quando você acende uma fogueira com pedras. E à medida que a rocha derretida, ou magma, sobe lentamente à superfície da Terra, ela pode formar e dar origem a vulcões. Antigamente, a Terra não estava dividida em continentes como está hoje. Em vez disso, existia uma única massa de terra gigantesca, conhecida como Pangeia, que significa toda a Terra em grego. Uau! Imagine-se preso no meio deste oceano gigantesco. Então, com o tempo, esse supercontinente foi lentamente se separando. Suas partes se afastaram umas das outras e formaram as terras separadas que chamamos de continentes. Essa ideia surgiu pela primeira vez no século XVI, quando um cartógrafo percebeu que as linhas costeiras da África, América e Europa pareciam se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Mais tarde, os pesquisadores perceberam que a composição das rochas nas suas linhas costeiras era semelhante, o que significa que elas costumavam fazer parte de uma única massa gigante, e chamaram isso de Eoria da Deriva Continental. No começo, as pessoas eram bem céticas em relação a essa ideia, porque não sabiam como terras tão enormes poderiam se mover. Agora, todos nós conseguiríamos explicar essa parte, né?
Então, a crosta terrestre é dividida em algumas placas grandes e várias menores. Todas elas ainda estão se movendo, mesmo que seja em câmera lenta. A gente não percebe isso e não vai ver nenhuma mudança significativa durante a nossa vida. É um processo que dura centenas de milhões de anos. À medida que as placas se movem, elas interagem umas com as outras de maneiras fascinantes. Por exemplo, quando duas placas colidem, uma pode ser forçada para baixo da outra, o que ajuda a criar uma zona de subducção. Com o tempo, é assim que surgem várias coisas legais, como ilhas vulcânicas, fossas oceânicas e até cadeias inteiras de montanhas. Aparentemente, as placas começaram a se mover há cerca de 3,5 bilhões de anos. Elas demoraram um pouco para se agrupar no primeiro supercontinente tipo quebra-cabeça que conhecemos, chamado Ur. Hoje, os restos dele atualmente compõem partes geográficas de Madagascar, Índia e Austrália. A Pangeia se formou há 335 milhões de anos, mas provavelmente não será o último continente a se formar. Então, algumas novas gerações em um futuro distante podem viver em algo chamado a próxima Pangeia. Quando a crosta oceânica do Oceano Atlântico lentamente ocupar seu lugar sob a crosta continental, a bacia oceânica do Atlântico vai se fechar, e é por isso que os continentes acabarão sendo puxados uns para os outros. Isso significa que as Américas vão se encontrar com a África e a Eurásia vai ficar de lado. Então as pessoas podem viver em uma enorme massa de terra em forma de anel, agrupada ao redor do mar interior, ou pelo menos do que restar dele. Ou talvez os continentes sigam outra direção e formem um quebra-cabeça diferente, chamado Amazia. Nesse cenário, as Américas vão derivar para o oeste, se fundir com a Austrália e girar em direção à Sibéria. E ainda tem mais. Novo Pangeia é a opção em que as Américas se unem para abraçar a Antártida e a Austrália, e a África se estende para noroeste. Basicamente, todos os continentes aqui se juntam para formar uma gigantesca massa de terra que se estende de um polo ao outro. Preparado para mais uma? Não, vamos lá. Uma projeção recente chamada Aurica oferece uma ideia semelhante à de Novo Pangeia. É que todos os continentes aqui se unem para formar uma gigantesca massa de terra que se concentra ao redor do Equador. Talvez esse seria o meu lugar favorito para viver, com o tempo ensolarado e a praia o tempo todo. E quem sabe que tipo de trincheiras magníficas, montanhas, ilhas e outras belezas geológicas teríamos com esse supercontinente gigante? A Pangeia se separou há cerca de 175 milhões de anos. À medida que os oceanos Atlântico e Índico começaram a se expandir para o leste, o Círculo de Fogo foi formado. É um caminho que acompanha o Oceano Pacífico, com tantos terremotos frequentes e vulcões ativos. Dessa forma, a Eurásia não conseguiu cruzar essa fronteira e continuar se movendo para o oeste. E agora a Eurásia poderia se mover lateralmente ao longo do Círculo de Fogo. As zonas de subducção meio que funcionam como uma barreira que força as placas tectônicas a se moverem em direções diferentes. Então a Eurásia poderia eventualmente colidir com as Américas e formar algo parecido com a Amásia. Seria legal sentar ali, pegar uma pipoca e assistir de camarote. Mas isso é algo que não vai acontecer pelos próximos 50 milhões de anos, pelo menos. Aposto que provavelmente eu não vou estar aqui para ver isso. Diferentes teorias falam sobre diferentes posições onde esse novo supercontinente pode acabar um dia, mas parece que provavelmente será em alguma área polar, centrado no que hoje reconhecemos como o Oceano Ártico. Não é minha praia. Me traz de volta aquele ensolarado. Pera, esquece isso, vamos comer.